Lucas chegou à ilha do Marajó no fim da tarde, com o equipamento nas costas e a ideia de gravar relatos diferentes para o canal. Ele já tinha passado por outros lugares, mas nunca um tão isolado quanto aquele. A vila era pequena, as casas afastadas e o sinal de celular praticamente inexistente. Ainda assim, aquilo parecia perfeito para o tipo de conteúdo que ele queria. Logo nas primeiras horas, ele percebeu que os moradores eram fechados. Não era hostilidade. Era mais como se evitassem falar certas coisas. Quando Lucas mencionava a mata ao redor, as respostas ficavam curtas. Alguns mudavam de assunto. Outros simplesmente diziam para ele não ir lá à noite. Ninguém explicava o motivo. No final da tarde, enquanto organizava o equipamento do lado de fora da pousada, um senhor mais velho parou perto dele e ficou observando em silêncio por alguns segundos. Lucas puxou conversa, perguntando se havia histórias interessantes na região. O homem demorou a responder, como se pensasse no que podia ou não dizer. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de que estado você está ouvindo essa história. Ele então falou, em tom baixo, que Lucas podia gravar o que quisesse durante o dia, mas que à noite era melhor ficar dentro de casa. Disse isso sem olhar diretamente para ele. Lucas perguntou o porquê, esperando alguma história local, mas o homem apenas balançou a cabeça e respondeu que certas coisas não eram para gente de fora. Lucas tentou insistir, mas o homem já estava se afastando. Antes de ir embora, ele parou por um instante e disse algo que ficou na cabeça de Lucas. Se você for mesmo, não segue nada que não consiga ver direito. Depois disso, continuou andando sem olhar para trás. Naquela noite, já dentro do quarto, Lucas revisava o equipamento e pensava naquilo. Para ele, parecia mais uma superstição local do que qualquer coisa real. Mesmo assim, a forma como o homem falou não parecia encenação. Aquilo não soava como história para assustar turista, soava como aviso. Naquela mesma noite, Lucas decidiu que não ia esperar o dia seguinte. Pegou a câmera, a lanterna e saiu da pousada sem avisar ninguém. A vila já estava completamente silenciosa, sem movimento nas ruas e com poucas luzes acesas. Era estranho como tudo parecia desligar ao mesmo tempo, como se existisse um horário em que ninguém mais ficava do lado de fora. Ele seguiu pela trilha que levava até a mata, guiado apenas pela lanterna e pela memória do caminho que tinha visto mais cedo. No início, ainda dava para ouvir sons comuns da noite, como insetos e algum movimento distante. Mas conforme avançava, esses sons começaram a diminuir, até quase desaparecerem. Lucas ligou a câmera e começou a gravar, falando baixo, como sempre fazia. Disse que estava na mata durante a noite, testando se realmente havia algo diferente ali. Enquanto caminhava, a luz da lanterna cortava a escuridão em um feixe estreito, iluminando apenas Zu, que estava muito próximo. O resto continuava completamente escuro. Depois de alguns minutos, ele parou. Não porque viu algo, mas porque sentiu. Era uma sensação estranha, como se tivesse alguém observando de algum ponto da mata. Ele virou a câmera lentamente para os lados, tentando capturar qualquer coisa fora do normal, mas não havia nada visível. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, prestando atenção. Nenhum som de passo, nenhum galho quebrando, nada que indicasse presença. Mesmo assim, a sensação não passava. Era como se estivesse sendo acompanhado, só que de uma distância que ele não conseguia calcular. Lucas respirou fundo e tentou seguir em frente, convencendo a si mesmo de que era só impressão. Mas enquanto andava, teve a clara sensação de que, a cada passo que dava, algo também se movia, sempre fora do alcance da luz. Lucas continuou avançando pela trilha, tentando manter o foco na gravação, mas já não falava mais com a mesma naturalidade. A câmera ainda estava ligada, porém, ele evitava fazer comentários. A sensação de estar sendo observado não diminuía. Pelo contrário, parecia mais próxima a cada passo que ele dava. Em certo momento, a luz da lanterna passou rapidamente por algo entre as árvores. Foi rápido demais para entender o que era, mas não parecia um tronco comum. Lucas parou na hora e voltou à luz, para o mesmo ponto. Não havia nada, só árvores, sombras e o mesmo silêncio pesado. Ele ficou alguns segundos, encarando aquele lugar, tentando forçar os olhos
a enxergar melhor. A escuridão ali parecia mais densa do que no resto da mata, como se a luz não alcançasse completamente. Lucas aproximou um pouco a câmera, tentando captar algum detalhe, mas a imagem continuava limpa demais, vazia demais. Sem sair do lugar, ele começou a revisar rapidamente o que tinha acabado de gravar. Avançou alguns segundos até o momento em que a luz passou pelo ponto estranho. Quando encontrou o trecho, parou. Havia algo ali. Não dava para ver claramente, mas era alto demais para ser uma pessoa comum. A forma parecia por um único instante, parcialmente coberta pelas árvores, porada, mas ao mesmo tempo não completamente imóvel. Lucas pausou o vídeo várias vezes, tentando entender o que estava vendo. Quanto mais olhava, menos fazia sentido. Ele abaixou a câmera devagar e olhou novamente para o mesmo ponto na mata. Desta vez, não havia nada visível. Mesmo assim, a sensação voltou ainda mais forte. E pela primeira vez desde que entrou ali, Lucas teve certeza de uma coisa. Aquilo não estava ali, por acaso. E sabia que ele também estava. Lucas saiu da mata mais cedo do que pretendia. Não correu, mas também não quis ficar mais tempo ali. A sensação de estar sendo observado não diminuiu nem quando ele voltou para a trilha principal. Só começou a aliviar quando as primeiras casas da vila apareceram novamente. Na manhã seguinte, ele revisou as gravações com mais calma. O trecho em que aquela forma aparecia continuava estranho. Não dava para afirmar o que era, mas também não dava para ignorar. Aquilo não parecia erro de luz, nem sombra comum. Era grande demais, alto demais, fora de proporção. Ele decidiu mostrar o vídeo para um dos moradores que tinha visto no dia anterior. Encontrou o homem sentado na frente de casa e perguntou se ele podia dar uma olhada. O homem hesitou, mas acabou aceitando. Assistiu em silêncio, sem interromper, até Lucas pausar exatamente no ponto da aparição. O homem não comentou na hora. Ficou olhando a tela por alguns segundos a mais. Depois desviou o olhar e respirou fundo. Quando falou, foi baixo, quase como se não quisesse que alguém mais ouvisse. Disse que aquilo não era algo que deveria ser filmado. Lucas insistiu, perguntando o que era aquilo, se alguém mais já tinha visto. O homem balançou a cabeça devagar e respondeu apenas: "Você não devia ter voltado lá de noite." Lucas perguntou o porquê, mas a resposta demorou a vir. Depois de alguns segundos em silêncio, o homem disse: "Se você perceber alguma coisa, não tente entender. Não segue. E se tiver a sensação de que algo está te olhando, é porque já está perto demais." Lucas passou o resto do dia inquieto, revisando o mesmo trecho várias vezes. Quanto mais assistia, mais tinha certeza de que aquilo não era sombra comum. A forma estava ali, entre as árvores, ocupando um espaço que não fazia sentido. Ele tentou ajustar brilho, contraste, aproximar a imagem, mas nada revelava mais detalhes. Só confirmava que aquilo existia. Mesmo com o aviso do morador, ele decidiu voltar naquela noite. Não era só curiosidade, era a sensação de que precisava confirmar o que tinha visto. Pegou o equipamento mais uma vez, verificou a bateria da câmera e saiu antes que alguém pudesse questionar. A vila estava ainda mais silenciosa que na noite anterior. Ao entrar na trilha, Lucas percebeu algo diferente. Não era só a falta de som. Era como se o ambiente estivesse mais fechado, mais pesado. Ele ligou a câmera e começou a gravar novamente. Mas dessa vez, sem falar nada. Só caminhava, apontando a lanterna para frente, atento a qualquer movimento. Depois de alguns minutos, a sensação voltou, mais forte do que antes. Ele parou. A lanterna iluminava um trecho vazio da mata, mas o corpo dele reagia como se houvesse algo ali. Ele girou lentamente, tentando captar qualquer coisa ao redor. Foi quando percebeu um detalhe. Sempre que olhava diretamente para um ponto, não havia nada. Mas quando movia a câmera, ou desviava o olhar, parecia que algo mudava. De lugar. Era sutil, quase imperceptível, mas constante. Como se alguma coisa estivesse se reposicionando fora do foco. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Ele levantou a câmera um pouco mais, apontando para um espaço entre duas árvores mais afastadas. E por um instante, antes mesmo de entender o que estava vendo, ele soube. Aquilo estava mais perto do que na noite anterior. Lucas só parou quando as primeiras casas da vila
apareceram. Ele não lembrava exatamente do caminho que fez. Só sabia que saiu da mata o mais rápido que conseguiu. A respiração estava descontrolada. A mão ainda segurando a câmera, mesmo sem perceber. Quando finalmente olhou para trás, não havia nada. Nenhum movimento. Nenhuma silhueta. Só a escuridão da trilha. Ele entrou na pousada sem falar com ninguém. Trancou a porta do quarto e só então percebeu o quanto estava tremendo. Demorou alguns minutos até conseguir se acalmar o suficiente para sentar e revisar o que tinha gravado. Parte dele ainda esperava que aquilo tivesse sido impressão. Quando chegou no trecho final, o corpo gelou de novo. A câmera tinha captado, não com clareza total, mas suficiente. A silhueta aparecia entre as árvores, alta demais, distorcida, se movendo de forma lenta. Em um dos momentos, parecia até mais próxima do que ele lembrava, mais perto do que deveria. Lucas pausou o vídeo e ficou olhando a tela em silêncio. Quanto mais encarava, mais tinha a sensação de que aquilo não era só uma gravação. Era como se a presença estivesse ali, presa na imagem, mas ainda ativa de alguma forma. Ele fechou o vídeo e deixou o celular de lado. Na manhã seguinte, ele decidiu ir embora da Ilha do Marajó sem avisar ninguém. Não tentou falar com os moradores, não quis mais respostas. Só queria sair dali. Durante o trajeto, evitou olhar para qualquer área de mata. A sensação ainda estava presente, mesmo longe. Dias depois, já em outro lugar, ele acordou de madrugada com a mesma impressão de antes. Não era um som, não era uma visão. Era aquela sensação de estar sendo observado. Lucas ficou imóvel na cama, olhando para a janela do quarto. E mesmo sem ver nada, ele teve certeza de uma coisa: aquilo não ficou na ilha.